Graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, Lucas, do capítulo 22 ao capítulo 24, vemos o final do Evangelho de Lucas, falando da prisão, morte e ressurreição de Jesus. Este já é o terceiro Evangelho que lemos nessa nossa leitura do desafio para ler a Bíblia toda em um ano. Eu fiz esse desafio para que vocês me acompanhassem nessa leitura e nós estamos fazendo essas mensagens desde o dia 1º de janeiro, uma mensagem por dia nesta sequência. Não queria apenas lançar o desafio de leitura, porque na verdade, se eu não me engano, desde 2008 eu já faço isso. Porque foi quando o Compartilhando na Web começou a divulgar os planos de leitura da Bíblia. Então, já faço esse desafio de leitura da Bíblia todos os anos. Todos os anos repetimos as mesmas postagens nas redes sociais a respeito da leitura de cada dia, chamando as pessoas e dando a oportunidade das pessoas terem ali o acesso de ver qual é a leitura para aquele dia e fazer a leitura se assim desejar. E temos 3 planos: o sequencial, que serve para essa nossa mensagem de capa a capa que estamos fazendo aqui. Tem também o plano na ordem cronológica, que no Antigo Testamento privilegia, sim, os períodos históricos em si, para poder tentar acertar os textos na sequência do período histórico. E no Novo Testamento, as cartas são incluídas na sequência, muitas vezes no meio até de Atos dos Apóstolos, porque muitas foram escritas enquanto Atos dos Apóstolos estava se desenvolvendo. E aí então nós seguimos nessa sequência cronológica, digamos assim, dos textos, na ordem que eles podem ser colocados de forma cronológica para a leitura nesta proposta, na proposta cronológica. E também temos uma sugestão para novos convertidos, que alterna bastante entre Antigo e Novo Testamento, não tem uma sequência específica de leitura e fica alternando entre Antigo e Novo Testamento. Este ano nós fomos além, fizemos esse desafio com esta sequência de mensagens. E claro, uma pessoa que encontre o áudio no podcast ou o vídeo no YouTube e em qualquer momento pode começar a seguir essa sequência. Se quiser pode fazer até mais de um por dia, mas o desafio é realmente fazer um por dia. E durante todos os dias que complete o ano, nós temos a leitura da Bíblia completa em um ano. Se a pessoa quiser fazer mais leituras por dia e assistir ou ouvir mais mensagens num único dia, também é possível. Claro, cada um faz no seu tempo. Eu estou fazendo dentro do desafio, de fato, da leitura da Bíblia em um ano, completar essa leitura em um ano. Um desafio que eu sigo e que todos os anos renovo e começo sempre novamente, além de fazer outras leituras para estudos, para devocionais. Faço também, sigo essa sequência de leitura da Bíblia. E desta vez temos estas mensagens para acompanhar esse processo com alguma devocional, alguma questão histórica, alguns aspectos de estudo bíblico, de informações da própria academia. Sempre, claro, não temos como aprofundar muitas coisas, senão ficaria muito longo, é muito tempo para falar sobre cada ponto e são muitas informações que existem. Mas nós temos este desafio de termos ao menos alguma coisa neste processo. Então, como esta é a terceira vez que nós estamos lendo os eventos envolvendo o momento da prisão, morte e ressurreição de Jesus, nós já tivemos pelo menos 2 outras mensagens nessa sequência, sobre Mateus e sobre Marcos, com o mesmo tema principal desta sequência atual da nossa leitura para o dia de hoje. Esse é um assunto que sempre está na pauta do cristianismo. Não por mostrar o fim, mas porque, na verdade, revela o começo. Até aqui, Jesus realmente falava com os seus, mas esses não o receberam. E a partir desse momento, a mensagem está oficialmente ao alcance, liberada para alcançar a todas as pessoas, para testemunho de todos os povos e nações, e aqueles que recebem ao Senhor têm o poder de serem feitos filhos de Deus.
Bom, mas aí eu já estou adiantando a mensagem de amanhã, permitindo o Senhor com base no Evangelho de João. A respeito da nossa porção de hoje, eu quero destacar alguns pontos. Pilatos e Herodes, eles andavam estremecidos, diz o texto. E com este evento envolvendo a questão da prisão de Jesus, eles tiveram a chance de uma reaproximação. Há coisas que acontecem durante a caminhada, durante a nossa vida, e que no momento parecem nem ter tanta importância para o contexto todo, parecem eventos separados, mas na verdade eles podem encaminhar algumas outras soluções. Então, que estejamos atentos para discernir o que o Senhor realmente nos permite diante das coisas que acontecem. Há um propósito para cada situação. Em algum momento nós vamos entender aquilo que o Senhor tinha como propósito. Em outros pode ser que nós não cheguemos a entender, mas Ele é soberano e Ele sabe do que é melhor realmente para acontecer na nossa vida. Que estejamos atentos e possamos entender e discernir essas coisas que acontecem, porque pode ser que alguns eventos que pareçam completamente isolados, na verdade encaminhem para alguma coisa específica. Herodes esperava mais um sinal, como tantos outros esperavam. Mas Jesus, neste momento, pelo menos desde a sua prisão, aquele momento em que ele curou a orelha de um daqueles que estavam entre os que foram prendê-lo, ele não realiza mais sinais, pelo menos não da forma como muitos estavam até acostumados a ver os sinais que ele fazia. Algumas pessoas esperam sempre mais sinais, e mesmo que os sinais aconteçam, nem sempre se convencem do que realmente estão vendo ou aceitam que aquele sinal realmente está mostrando aquilo que ele tem como propósito. Não digo que os sinais não devam acontecer, pois eles acontecem mesmo, não temos como ir em outra direção. O Senhor faz aqueles sinais que Ele entende que deve fazer, Ele nos usa para isso. Mas aqueles que nunca entendem que o sinal apenas acompanha, passam a ter problemas. Porque, na verdade, os sinais nunca devem ser a razão em si para que se espere que outras pessoas creiam. É possível que alguém venha a crer por conta dos sinais, mas eles não são um fim em si. Quem espera os sinais como um fim em si, geralmente começa a esperar mais sinais, espera outro sinal e mais outro sinal, e sempre quer mais alguma coisa. Eles acontecem, eles acompanham, mas eles não são um fim em si. A mensagem é muito mais importante que os sinais. Eles acompanham, mas a mensagem é muito mais importante. Muitas vezes, até mesmo Jesus está do nosso lado e nós não notamos. Estamos tão envolvidos com os nossos pensamentos, algumas vezes, até mesmo com ligação com a obra do Senhor, com tarefas, afazeres, reuniões, coisas da comunidade de fé e tudo mais, e nós entendemos que estamos fazendo para a obra do Senhor. Não apenas a questão de tristezas ou preocupações, como no exemplo do texto do caminho de Emaús. Mas também quando nós, não só com essa questão de problemas e preocupações, mas também quando nós estamos envolvidos em outras tarefas que nós entendemos serem tarefas da obra do Senhor. O grande problema é que esse nosso envolvimento nessas coisas pode nos impedir de notar o que o Senhor está fazendo do nosso lado, que Ele está acompanhando a caminhada que nós estamos fazendo, o que Ele realmente quer nos mostrar. Quem sabe nós nem prestemos atenção, achando que nós já estamos fazendo a vontade do Senhor, ou por conta das tristezas, das preocupações, mas nessa questão também de estar fazendo a vontade do Senhor, muitas vezes nós não notamos que Ele está ali conosco e desprezamos, acabamos até mesmo desprezando o que o Senhor apresenta, porque nós estamos fazendo o que é a nossa vontade e que nós achamos que está certo. Às vezes não é algo errado, mas o certo mesmo não é simplesmente fazer aquilo que não é errado. O certo mesmo é fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Estar no centro da vontade do Senhor é mais que simplesmente fazer o certo. Na época da lei já era assim. Estar no centro da vontade do Senhor era fazer de coração, fazer realmente envolvido na obra, porque o Senhor chamou a fazer e nós fazemos isso
quando nós ouvimos o que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Os problemas eles estão muitas vezes ao nosso redor e até mesmo podem nos atingir. Mas mesmo assim o Senhor está conosco. Nós precisamos ouvir da vontade do Senhor para que quer os problemas nos atinjam, quer haja momentos de grande alegria e felicidade, possamos realmente notar o que Ele nos apresenta e o que Ele quer que façamos naquele momento, naquela situação, e não que fiquemos apenas preocupados com o que nós achamos que não está errado, e pode até não estar, mas sem buscar de fato a orientação do Senhor. Nós temos que fazer o que o Senhor quer que façamos, e não apenas o que não é errado, o que é certo e essa coisa toda. Na obra do Senhor mesmo, nós trabalhamos quando fazemos o que Ele quer que nós façamos e não simplesmente fazendo o certo. Eu dou um exemplo, muitas vezes, de uma situação mais ou menos assim. Nunca será errado uma pessoa ser chamada, se entender chamada para ser missionário. A pessoa pode entender que deve ir para a obra missionária, que tem que ir para terras distantes, para outros lugares, para tribos indígenas, para outros estados, essas coisas todas. Isso nunca vai ser errado, mas se não for a vontade do Senhor para a sua vida, você estará fazendo o que você quer, que não é errado, mas não o que o Senhor realmente quer que você faça. De repente o Senhor quer que você fique para fazer uma outra coisa totalmente diferente. Então, estar no centro da vontade do Senhor é mais do que simplesmente não fazer o errado. Ser missionário nunca será errado, mas se não é o chamado do Senhor para você ir para outros lugares, você não deve ir. Você deve fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Você deve ouvir e discernir o que o Senhor tem para fazer através da sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Se você for para o campo missionário sem o Senhor ter dito que é para você ir, você estará fazendo uma coisa que não é certa, ainda que o evento em si não seja errado. Busque no Senhor a orientação do que deve fazer e haja de acordo com a vontade dele. Atenda ao chamado que o Senhor toca no seu coração. Você vai entender, você vai discernir. Quando você buscar ao Senhor em oração, Ele vai deixar claro para você o que você realmente deve fazer. E não apenas o que não é errado, mas fazer realmente a vontade dele. Por fim, aqueles que caminhavam com Jesus e não notaram que Ele estava com eles no caminho de Emaús, eles convenceram a Jesus de ficar com eles porque já estava tarde. Mas quando eles descobrem o que tinha acontecido, o texto diz que eles voltam pelo caminho. Se era tarde para seguir e eles convencem Jesus a ficar porque era tarde para seguir, era tarde para voltar. Mas quando nós entendemos o que o Senhor tem para nós, não queremos perder um segundo. Vamos logo anunciar e declarar o que vimos do Senhor. Pelo menos podemos notar nesse exemplo dos que tiveram a companhia de Jesus no caminho de Emaús essa realidade. E podemos, claro, entender que esse convite também serve para nós, para que nós possamos ir na mesma direção do que eles fizeram. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.